Aqui é o professor Fábio César e na aula de hoje a gente vai começar a unidade 2 do livro didático de Física 3. A unidade 2 ela trata de circuitos elétricos, então agora a gente começa a estudar a eletrodinâmica. Até agora o que a gente tinha visto era a eletrostática, que foram os 4 primeiros capítulos do nosso livro didático de física. Bem, a unidade 2 ela começa na página 70 e faz todo título de capítulo ou de unidade aqui do nosso livro, ele tem sempre um título alternativo, né? Então, da unidade 2 ele fala quais são os tipos de lâmpada que você conhece e como elas funcionam. O mais interessante aqui, ó, é saber como funciona, então a gente vai entender como é que funciona uma lâmpada ou entender, em linhas gerais, como funciona qualquer dispositivo que necessita de eletricidade. O princípio básico de funcionamento é sempre o mesmo. Então, são 5 capítulos aqui, né? O capítulo 5, 6, 7, 8 e 9. O primeiro capítulo, que é o capítulo que a gente vai ver agora, começa na página 72, é o capítulo que fala dos conceitos básicos da eletrodinâmica, tensão, corrente e resistência elétrica, leis de Ohm, a gente vai ver isso direitinho, certo? Bem, o capítulo 5, que começa aqui na página 72 do livro didático, o título dele é Tensão, Corrente e Resistência Elétrica, leis de Ohm. Na introdução, ele lembra a gente aqui, né, que quando a gente tem um campo elétrico estabelecido em uma região do espaço, e a gente coloca uma carga de prova nessa região, a gente já sabe, viu, né, no capítulo 3, que é o capítulo que trata do campo, e no capítulo 4, que é o capítulo que trata do potencial elétrico, que ao colocar essa carga de prova nessa região onde existe o campo, essa carga de prova vai ficar sujeita à ação de uma força elétrica, que pode ser uma força elétrica de atração ou de repulsão. E a cada ponto, né, dessa região onde existe o campo, eu posso associar um potencial elétrico. Né? Então, ao colocar esse corpo de prova eletrizado aí, essa carga de prova eletrizada, ele adquire, né, determinada quantidade de energia potencial elétrica e a gente sabe como calcular essa energia, a gente viu no capítulo 4. Então, o título desse capítulo é Por que a lâmpada incandescente emite luz quando acionamos o interruptor? A gente já sabe que um corpo eletrizado, numa região onde existe um campo, fica sujeito à ação de uma força elétrica. Isso aqui, né? Um corpo eletrizado, numa região do espaço onde existe um campo, ele sempre vai ser empurrado pela ação da força elétrica. Uma força, no caso aqui, pode ser de atração ou de repulsão. Então, todo equipamento, pessoal, ele funciona, né? Ele vai receber energia elétrica, né? E vai converter essa energia elétrica em outro tipo de energia. No caso da lâmpada, vai converter energia elétrica em energia luminosa e energia térmica. Um ventilador, por exemplo, vai converter energia elétrica em energia de movimento, energia mecânica e energia térmica também. A grandeza física que transporta essa energia elétrica é o que a gente chama de corrente elétrica. A gente vai mostrar as características da corrente elétrica mais aqui na frente no nosso capítulo, mas basicamente é o seguinte: para que eu tenha uma corrente, eu vou precisar ter um circuito, e esse circuito, né, aqui eu tenho um pedaço de um fio condutor, né, um condutor metálico. O condutor metálico ele é propício a conduzir corrente elétrica porque ele tem essa nuvem eletrônica, aqueles elétrons que estão mais afastados do núcleo. Então, se eu, de alguma maneira, por algum processo, estabelecer um campo elétrico no interior desse condutor, eu vou ter uma corrente elétrica estabelecida, e é justamente essa corrente elétrica que eu vou representar pelo izinho que vai transportar a energia elétrica para o equipamento, e o equipamento vai converter essa energia elétrica em outro tipo de energia para fazer com que o equipamento funcione. Então tá aqui, né? Todo equipamento que funciona com eletricidade, ele vai converter a energia elétrica que é recebida pelo equipamento através da corrente elétrica, e
vai converter essa energia em outro tipo de energia. É óbvio, né? Eu preciso ter um condutor para que eu estabeleça a corrente elétrica. Eu não tenho corrente elétrica em isolantes. Eu preciso ter um material condutor de eletricidade. Preciso que um campo elétrico se estabeleça para que eu, no caso de um condutor metálico, quem vai conduzir aqui, quem vai transportar a energia elétrica na forma de corrente, vai ser os elétrons livres, os elétrons de valência. Então, vamos ver quais são as características dessa corrente elétrica. Todo material condutor ele tem o potencial de conduzir corrente elétrica, né? Porque ele tem no caso dos metais, ele tem essa característica porque ele tem os elétrons livres de valência, que no caso, em uma situação particular, em uma situação específica, ele vai ser utilizado para conduzir a corrente elétrica, né? Constituir a corrente elétrica. Bem, a definição do livro para a corrente elétrica é a seguinte, né? É o nome que se dá ao fluxo ordenado de elétrons livres em um condutor que tenha um campo elétrico entre suas extremidades. Então, o livro se restringe aqui a condutores metálicos, mas todo condutor, a gente caracterizou esse tipo de material, né? Não são só os metais que são condutores de eletricidade, algumas soluções ácidas também, soluções, né, podem conduzir eletricidade, mas no caso, não basta para isso ser um condutor para que eu tenha a corrente elétrica. Então aqui nessa figura, na figura 4, eu tenho um pedaço de um condutor onde eu tenho os elétrons livres, mas o movimento dele é um movimento caótico e desordenado, eu não tenho aqui um sentido preferencial. Eu só vou ter a corrente elétrica quando eu estabelecer um campo elétrico no interior desse condutor. Bem, lembra que quem a gente vai utilizar para estabelecer esse campo elétrico e, consequentemente, dar uma direção e um sentido preferencial para que essa corrente elétrica percorra o meu circuito. No caso aqui, que está representado na figura 4, a bateria, que é o componente que vai fornecer a energia necessária para ordenar o campo elétrico e, consequentemente, eu só tenho a corrente elétrica quando eu tenho todos esses elementos. Eu tenho um caminho fechado a ser percorrido por essa corrente elétrica. Então eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo de circuito elétrico desse tipo que é mostrado aqui na figura 4. No simulador do FET, de novo, eu tenho aqui eletricidade, ímãs e circuitos no kit para montar um circuito DC. Então aqui eu tenho vários elementos que eu posso colocar nesse meu circuito. Tenho aqui fio, que é o condutor metálico, né? Tenho a bateria, tenho uma lâmpada, tenho um resistor, que a gente vai definir daqui a pouco, fusível, mais resistores aqui, tenho vários materiais. Então para que a lâmpada funcione, o que eu tenho? Eu tenho que ter um circuito, né? Então eu tenho que ter corrente nesse meu circuito. O primeiro passo é ligar corretamente. Então a corrente tem que ter uma entrada, mas ela também tem que ter uma saída aqui, ó. Então ela vai transportar, né, essa energia elétrica tem que passar por aqui, né, na forma de corrente. Então eu tenho aqui o meu dispositivo interruptor aberto, fechado aqui, vou deixar ele aberto. Mas isso aqui não é suficiente, né? Eu não tenho corrente elétrica porque eu não tenho, né, um campo elétrico estabelecido aqui no meu condutor. Para que eu estabeleça um campo elétrico, eu preciso de uma bateria. É a bateria que vai fornecer a diferença de potencial, né, para que eu ordene o movimento desses elétrons no meu circuito. Então eu preciso da bateria, né, para gerar o campo elétrico. Então trazendo a bateria para cá, a bateria ela tem sempre dois polos, um polo de maior potencial, que é o polo positivo, e um polo de menor potencial, que é o polo negativo. Então vou colocar aqui no meu circuito e fechar o circuito. A lâmpada não acendeu porque o circuito está aberto ainda, né? O circuito não está fechado. Então por isso que eu não estabeleci um campo elétrico no interior desse condutor, eu ainda tenho o equilíbrio eletrostático. O que eu vou fazer? Fecho o interruptor.
e a mágica acontece. Mágica não, né? Eu tenho aqui conversão. Conversão de energia elétrica em energia luminosa e energia térmica. É basicamente isso aqui. Eu tenho energia química armazenada aqui na minha pilha. Quando eu fecho o meu circuito, eu tenho o estabelecimento do campo elétrico, tenho potencial elétrico, e com isso, né, surge uma força elétrica que empurra esses elétrons, esses elétrons livres do meu condutor metálico no sentido contrário ao do campo elétrico estabelecido. Então é por isso que a lâmpada acende quando a gente aperta o interruptor, porque eu estabeleci uma corrente no circuito da lâmpada. Desliguei, liguei. Desliguei, liguei. Então é desse jeito que funciona, né? Então nota, se eu removo a bateria, já era. Porque a bateria, o que ela está fazendo aqui? Tá gerando o campo elétrico, né? Tá fornecendo energia química que eu estou convertendo em energia elétrica, e eu faço outra conversão aqui de energia elétrica em energia luminosa e energia térmica. Então volto aqui com a minha bateria para que o nosso circuitinho funcione novamente. Vou aqui, ligo num polo, ligo no outro, pronto. Porque está brilhando menos, a gente vai ver mais lá para frente, foi porque eu diminuí a tensão da bateria, né? A diferença de potencial fornecida pela bateria. Nesse caso aqui, a diferença de potencial é de 9 volts, 9 joules para cada coulomb de carga. Para ficar mais bonito, eu aumento aqui para 40 volts. Tá? Então, essa tensão elétrica, ela tem uma relação com a corrente e tem uma relação também com uma outra grandeza física aqui da eletrodinâmica, que é a resistência, que é a medida da dificuldade que essa corrente elétrica encontra para atravessar esse circuito. Vamos já falar sobre cada uma dessas grandezas. Agora que a gente já sabe o que é necessário para que a corrente elétrica se estabeleça no meu circuito, eu preciso ter um circuito fechado, preciso ter uma fonte de energia, né, para ordenar o campo aqui, para gerar o campo elétrico aqui no interior do meu condutor. Como é que a gente calcula o valor médio dessa corrente aqui? Então a gente tem que imaginar a seguinte situação, que se a gente desse um zoom ali naquele condutor metálico, a gente pudesse enxergar a corrente elétrica, né? Então eu teria como contar a quantidade de elétrons que passam aqui por uma secção reta desse meu condutor em um determinado intervalo de tempo. Então, a partir dessa quantidade de carga que atravessa o meu condutor em um dado intervalo de tempo ΔT, é que a gente define a grandeza corrente elétrica, que vai ser representada pelo I minúsculo, matematicamente como a variação da carga ΔT, ΔQ, que é medida em coulombs, no SI, pela variação do tempo ΔT, que é medida em segundos. Então, a corrente elétrica média é a carga sobre o tempo coulomb por segundo. Essa unidade aí, o coulomb por segundo, pessoal, o coulomb por segundo, ele recebe outro nome, né? A gente não vai medir a corrente elétrica em coulombs por segundo. Um coulomb por segundo recebe o nome de ampere. Essa é a unidade de medida de corrente elétrica no SI, é o ampere. Então a gente mede quando a gente pega a carga em coulombs e divide pelo tempo em segundos, a gente obtém a corrente elétrica medida em ampere. Lembrando que esse ΔQ aqui, a variação de carga, é a quantidade, no caso da corrente elétrica nesse condutor metálico, é a quantidade de carga que atravessou em um determinado intervalo de tempo. Então, eu posso calcular essa quantidade de carga, ΔQ, a gente vai lembrar de uma equação lá da eletrostática, como o produto do número de elétrons vezes o valor da carga elétrica elementar. Essa é uma equação que a gente viu, acho que na primeira ou na segunda aula de eletrostática. O Ezinho é a carga de um elétron ou de um próton, tem o mesmo módulo, só que é positiva para um próton, negativa para um elétron. Carga elétrica elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, que é a unidade de medida de carga do Sistema Internacional. Então, para calcular o valor médio dessa corrente, eu estou considerando corrente média,
pego a variação da carga, divido pela variação do tempo, delta Q sobre delta T. Isso aqui me dá a corrente em amperes, é a unidade de medida de corrente no SI. Só apenas por convenção, nós vamos definir o sentido convencional da corrente elétrica. Nós vimos que o sentido real da corrente é o sentido do movimento dos elétrons, que se movem no sentido contrário ao sentido do campo estabelecido no condutor. Por convenção, esse é o chamado movimento real ou corrente real no meu circuito, que é, no caso de um condutor metálico, o movimento dos elétrons do polo positivo para o polo negativo de uma bateria. Só que, por razão de convenção, nós definimos a corrente convencional. A corrente convencional ela tem sentido contrário à corrente real. Então, é como se quem constituísse a corrente elétrica seriam portadores de carga positivo e eles se moveriam na mesma direção e no mesmo sentido do campo. Então, quando nós estivermos analisando circuitos elétricos, nós não vamos utilizar o sentido real da corrente, que é o sentido do movimento dos elétrons de um condutor metálico. Nós vamos ver o sentido contrário, que é o sentido convencional, que é adotado desde sempre como o movimento de portadores como se fosse o movimento de portadores de carga com carga positiva, ou seja, a nossa corrente, quando a gente estiver estudando os circuitos, a corrente convencional, ela sai do polo positivo e vai em direção ao polo negativo. Deixa eu ver se eu encontro aqui um circuito que mostre isso. Deixa eu mostrar aqui o circuito para vocês. Então aqui eu tenho, né, o circuito, aquele mesmo circuito que a gente montou ali no simulador. Tenho a fonte de tensão, né, que é quem gera o campo no meu circuito, ordena a passagem da corrente. A corrente real, o sentido da corrente real é o movimento dos elétrons. Então, seria aqui no sentido anti-horário, porque os elétrons eles são empurrados do polo negativo para o polo positivo da minha bateria. Então, aqui esse é o sentido real da corrente. Corrente real, que é o movimento dos elétrons. Só que a gente vai, na análise dos nossos circuitos, utilizar o sentido convencional, que é o sentido contrário da corrente real. Ou seja, a gente imagina aqui que eu tenho portadores de carga positiva que se movem na mesma direção e no mesmo sentido do campo estabelecido aqui no meu circuito. Então, o sentido real é sempre convencional, é sempre do polo positivo para o polo negativo da bateria. Então, é esse sentido aqui. Nesse circuitinho simples, seria o sentido horário, o sentido da corrente convencional. Então, toda vez que a gente for estudar as características do circuito, a gente tem que ter esse cuidado, né, pessoal, para colocar corretamente o sentido da corrente elétrica. Tem o sentido real, que é o movimento real dos portadores de carga. A gente vai utilizar o sentido inverso, que é chamado de sentido convencional. Não esqueçam disso. Então está aqui, que seria, nesse caso do nosso circuito, o sentido horário. O circuito seria percorrido pela corrente no sentido horário. Vocês viram lá no simulador do FET que não basta ter o dispositivo, que no caso que nós utilizamos foi uma lâmpada, não basta ter os condutores, se eu não tiver o dispositivo que vai gerar o campo, que no caso a gente está usando uma pilha. E a pilha seca, que é o tipo de gerador mais comum que a gente conhece, que a gente utiliza em rádio, a pilha, em lanterna, ele é quem fornece a energia, vai converter, né, um tipo de energia em energia elétrica. No caso, ele armazena energia química, que vai ser convertida em energia elétrica. E a função dele é ordenar o campo, dizer, o campo ele tem essa direção e esse sentido por conta da diferença de potencial que eu tenho aqui por conta da estrutura da minha pilha. Então, se essa pilha é uma pilha de, por exemplo, 1,5 volts, que é a tensão mais comum
dessas pilhas secas, dessas pilhas palito, né? Então, a gente já sabe que essa é a tensão mais comum, 1,5 volts. Isso aqui me indica, né? É uma indicação da quantidade de energia para cada coulomb de carga que o meu gerador fornece. Então, aqui, nesse caso, como é 1,5 volts, é 1,5 joule de energia para cada coulomb de carga. E a gente sabe como a gente calcula essa diferença de potencial, né? Tem uma equação lá na eletrostática, foi a equação que define o potencial elétrico, a diferença de potencial elétrico entre o polo positivo e o polo negativo dessa pilha, a gente calcula com essa relação matemática. É igual ao trabalho realizado pela força elétrica num deslocamento de uma quantidade de carga entre dois pontos A e B desse campo sobre a quantidade de carga que foi empurrada pela força elétrica. Então, é com essa equação que a gente calcula a diferença de potencial. Então, a diferença de potencial, não esquece que é a energia por coulomb, no caso no SI, que dá origem à unidade volt. Bem, a pilha seca é esse dispositivo aqui, ó. Então, eu tenho aqui uma base negativa, né, que tem um potencial negativo, e tem uma base aqui que fornece um potencial positivo. E é justamente essa diferença de potencial elétrico aqui, ó, que vai gerar o meu campo elétrico e vai fazer com que a ordenação da corrente elétrica no meu circuito. Enquanto eu mantenho essa diferença de potencial, né, isso aqui é mantido por conta das reações químicas aqui no interior da minha pilha seca, eu vou ter estabelecida uma corrente elétrica no meu circuito e o meu dispositivo ele vai continuar funcionando. O interessante é que a gente pode associar esses dispositivos, a gente vai ver isso mais lá para frente na eletrodinâmica, quando a gente estiver estudando a associação de geradores, e desse jeito eles são associados em série. Opa, tem uma travada aqui. Não quer sair. Então a gente pode também associar, e você já deve ter visto aí nos dispositivos aí da casa de vocês, a gente associando essas pilhas. Desse jeito aqui a gente associa em série, e a gente vai ver as características desse tipo de associação de geradores em série. Na realidade, o que vai acontecer aqui é o seguinte, aqui a tensão fornecida por cada bateria nesse tipo de associação aqui, elas vão se somar, né, que elas estão associadas em série. Então aqui, como eu tenho duas pilhas que fornecem 1,5 volts cada uma, nesse tipo de associação, a tensão total fornecida para o meu circuito seria uma tensão de 3 volts. Então essa lâmpada ela não ficaria submetida à tensão de 1,5 volts, ficaria submetida à tensão de 3 volts. Aqui não. Aqui, como eu só tenho uma, então a tensão fornecida para esse circuito é uma tensão de apenas 1,5 volts. Só que a gente vai ver isso com calma mais lá para frente. Tem um capítulo destinado só ao estudo da associação as características de um gerador elétrico e as características de um receptor elétrico. Então, vamos ver algumas das questões propostas do livro didático. Do capítulo 5 começam na página 77, mas como eu sempre falo para vocês, as questões resolvidas elas são importantes. É importante entender como foram encontradas as soluções das questões resolvidas, porque as questões resolvidas elas vão te dar experiência, vão te dar uma fonte para que tu possas resolver as questões propostas. Então a gente vai começar a analisar as questões propostas que estão aqui na página 77. Bem, a primeira delas ela diz o seguinte, ó, no circuito representado na figura, qual é o sentido da corrente elétrica convencional de A para B ou de B para A? Ele quer dizer, quer que a gente dê aqui, indique qual é o sentido da corrente convencional. A gente tem que lembrar, né,
que a corrente convencional ela sempre aponta no sentido contrário à da corrente real. Lembra? Aqui eu tenho uma diferença de potencial, né? Então o sentido do campo, ele se estabelece, né? O sentido dele é sempre apontando na direção do polo negativo da minha bateria aqui, né? Que é o polo de menor potencial. E os elétrons, eles são então empurrados pela força elétrica do polo negativo para o polo positivo. Então a corrente real tem esse sentido aqui no meu circuito. Só que por convenção, a gente não usa a corrente real, o sentido real da corrente, durante a análise dos nossos circuitos. A gente vai usar o sentido da corrente convencional, que é do polo positivo para o polo negativo. Então, o sentido real da corrente, de circulação da corrente nesse circuito, em particular, é o sentido inverso. Então, se a corrente real ela está circulando o meu circuito no sentido anti-horário, a corrente convencional vai circular o meu circuito no sentido horário. Então, esse aqui é o I convencional. Esse aqui é o I real. Então, o I convencional está orientado no sentido horário. O I real está orientado no sentido anti-horário. Quais são as informações que eu tenho aqui? Tenho a informação do valor médio dessa corrente. O circuito está me dizendo aqui que a corrente ela vale 262 mA, então eu sei qual é o valor dessa corrente elétrica aqui. Então isso aqui é uma informação importante para a gente. O Izinho vale 262 mA, e tem que lembrar que o mili, né, esse Mzinho, ele sempre vale 10 elevado a menos 3. E a outra informação importante é que essa associação de pilhas secas, de geradores, está fornecendo uma tensão, né, para ordenar, quem ordena aqui o campo elétrico, são esses geradores, está fornecendo uma tensão de 3 volts. Então, são essas informações que eu tenho aqui. Beleza, vamos ver o próximo, então, que com certeza a gente vai utilizar alguma coisa desse primeiro problema. Bem, então, como eu tinha dito para vocês, a segunda questão ela vai aproveitar os dados do circuito do primeiro problema, né? Então, a gente já sabe o valor da corrente e sabe o potencial, a diferença de potencial fornecida por essa associação de geradores. E o segundo problema diz o seguinte: o circuito representado na figura da questão anterior contém dados sobre a diferença de potencial aplicada pelo conjunto das duas pilhas e também sobre a intensidade da corrente elétrica que percorre o circuito. Dado carga elétrica do elétron, que é o valor da carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Quantos coulombs de carga elétrica passam pelo ponto A do circuito? Então, ele quer saber aqui qual é a quantidade de carga que atravessa o circuito. Na prática, como é um circuito de corrente contínua, vai atravessar o circuito todo, né? Vai dar a volta, vai ficar dando a volta aqui no meu circuito. E qual é a diferença de potencial elétrico entre os pontos C e A? A diferença de potencial está fácil, né? É a mesma diferença de... o potencial do ponto C é o potencial do polo positivo aqui da nossa associação. O potencial do ponto A é o mesmo potencial do polo negativo. Então, a diferença de potencial entre o polo C e A é a mesma diferença de potencial fornecida pela associação de geradores, que é de 3 volts. Então, está mais fácil. Vamos fazer essa conta aqui para mostrar a quantidade de carga, né? A quantidade de coulombs que passam por minuto por esse ponto A. Na realidade, vai atravessar o circuito todo. Essa é a hora para tu testares, para ver tentar fazer a conta, né? E deixar o vídeo rolar depois para ver se tu vai acertar a conta ou não. Sempre usem essa estratégia na hora que eu estiver resolvendo problemas aqui. Então, a equação que define a corrente média é a quantidade de carga, o ΔQ, sobre o ΔT. Então, o problema quer saber qual é a quantidade de carga que atravessa o meu circuito num intervalo de tempo de 1 minuto.
Então a gente sabe, né? Eu falei para vocês lá no comecinho que esse tempo aí, ele não pode ser, no caso, como a gente está medindo a corrente em amperes, esse tempo ele não pode ficar em minutos. Então ele quer que a gente calcule a carga que atravessou o circuito em 1 minuto, vai converter isso para segundos. Isso aqui dá 60 segundos. E eu tenho o valor dessa corrente, né? A corrente ela permanece constante, o problema está dizendo, vale 262 vezes 10 a menos 3 ampere. Pronto, é o que a gente precisa para calcular essa quantidade de carga. Então a gente vai para a equação que define a corrente. A corrente é a variação da carga, a quantidade de carga que atravessou meu circuito num dado intervalo de tempo. No caso aqui, o problema está pedindo para colocar o tempo igual a 1 minuto, que é 60 segundos. Então, eu vou ter o seguinte aqui, ó. Tenho o seguinte, vou ter que a minha corrente, ela vale 262 vezes 10 a menos 3. O ΔQ é a grandeza que eu quero calcular, a quantidade de carga. O ΔT é o tempo em segundos, que vale 60 segundos. Então, aqui, para isolar o ΔQ, eu tenho que pegar 60, que está dividindo, e passar aqui para o lado do 262 mA, multiplicando. Então, esse cara passa para cá multiplicando, né? Está dividindo, passa multiplicando. Então, eu vou encontrar que essa quantidade de carga, ΔQ, é igual a 60 vezes 262 vezes 10 a menos 3. Então, aqui a gente multiplica. Ah, professor, eu quero escrever 60 em notação científica. Vai facilitar minha vida? Sim, pode facilitar minha vida. Tem problema? Não, não tem problema nenhum. Mas se tu quiseres, nessa situação aqui, se tu quiser pegar 60 e multiplicar por 262, também tranquilo. Lembrar que isso aqui é um produto, então o resultado ele vai ser sempre o mesmo. Então vamos fazer aqui, para treinar a notação científica, vamos escrever 60 em notação científica, é 6 vezes 10 a primeira. Então aqui vai ficar 262 mili mesmo, 262 vezes 10 a terceira. Então o que a gente faz? Vamos pegar 6 e multiplicar por 262. 6 vezes 262 dá 1.572. Beleza. Então, esse ΔQ aqui deu 1.572. Nas potências de base 10, isso aqui, ó, 10 elevado à primeira vezes 10 elevado a menos 3, isso aqui vai ficar 10 elevado a menos 2. Coulomb. Isso é a quantidade de carga. Não está em notação científica. Mas, com certeza, lá no livro, a resposta não está em notação científica também. Então, uma estratégia é a gente eliminar essa potência de base 10. Como? Tem duas casas decimais negativas, então a gente vai andar com essa vírgula duas casas para frente. Então, o resultado que deve estar lá no livro é esse aqui, ó, 15, né? 15,72 coulombs de carga que atravessa esse meu circuito em 1 minuto. Essa é a quantidade de carga que atravessa esse meu circuito em 1 minuto. E qual é a diferença de potencial? Né? Então, o item B aqui, qual é a diferença de potencial? A gente calculou a quantidade de carga no item A. E no item B, vamos fazer aqui, ó. Qual é essa diferença de potencial? Bem, a diferença de potencial CA é a mesma diferença de potencial fornecida, né, pela minha associação de geradores. Então, é a diferença de potencial de 3 volts. VCA é a diferença de potencial fornecida pela fonte, que é de 3 volts. Por quê? Olha lá, o ponto C está conectado ao polo positivo do meu gerador e o ponto A está conectado ao polo negativo. Então, a diferença de potencial entre C e A é a mesma diferença de potencial do meu gerador, que é uma diferença de potencial de 3 volts. Agora, o problema poderia ter perguntado aqui, ó, qual é a diferença de potencial entre A e B? Estão conectados no mesmo polo aqui, ó. Então, a diferença de potencial entre A e B é zero. Aí é zero, ó, porque eles estão sob o mesmo potencial. Nos polos da minha lâmpada, a diferença de potencial também é de 3 volts. Tá? Também é de 3 volts. Ainda na questão 2,
tem aqui o item C e D. Qual é a diferença de potencial elétrico entre os pontos A e B? Aí eu volto aqui, né? E já tinha comentado com vocês, ó, a diferença de potencial entre os pontos A e B é zero. Por quê? Porque eles estão submetidos ao mesmo potencial, que é o potencial negativo do nosso gerador. Então, a diferença de potencial aqui dá zero. Então, aqui no item C, a diferença de potencial AB, né, os dois pontos do circuito estão submetidos ao mesmo potencial, que é o potencial do polo negativo da bateria, da minha associação. Então, é 0 volts. Agora, no item D, quantos elétrons passam por segundo pelo ponto B? Então, o problema é saber aqui, ó, no item D, qual é o número de elétrons, que é aquele tal de Nzinho que eu tinha falado para vocês naquela equação, passam por segundo. Então, no intervalo de tempo ΔT de 1 segundo, naquele ponto B, que é a mesma quantidade que vai passar por aquele ponto A. Então, não tem problema. A gente sabe o valor da corrente. Ó. A corrente vale 262 vezes 10 a menos 3 ampere. Então, é Coulomb por segundo, né? Então, a corrente aqui é Coulomb por segundo. Então, eu já sei aqui, ó, se eu olhar, ó, então, para calcular esse Nzinho, eu tenho que usar essa relação matemática aqui, ó. A quantidade de carga ΔQ é igual ao número de elétrons vezes o valor da carga elementar, que é o valor da carga elétrica de um elétron. É uma constante, vale 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Positivo para o próton, negativo para o elétron. Vou colocar em módulo aqui, porque eu quero calcular o número de elétrons, então não faz sentido colocar negativo. Então, a corrente, que é carga por segundo, então já está por segundo aqui, no nosso circuito é de 262 vezes 10 a menos 3 ampere. Isso aqui já é Coulomb por segundo. Então eu vou colocar aqui, ó. Então vai ficar 260, deixa eu colocar aqui na outra linha, que vai ficar mais organizado. Então eu vou substituir aqui, né? 262 vezes 10 a menos 3 vezes igual a Nzinho vezes o valor da carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, fazendo a substituição e continuando a continha aqui, eu vou encontrar o seguinte, que o valor aí do número de elétrons vai ficar desse jeito, ó, 262 vezes 10 a menos 3 Coulomb por segundo. Então, essa é a quantidade de carga. Essa é a quantidade de carga que atravessa o meu circuito por segundo, que é o ΔQ, tá? É igual, aí a gente vem, né? Igual ao número de elétrons correspondente vezes o valor da carga elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, é só isolar o Nzinho. Esse número todo está multiplicando o Nzinho, vai passar para lá multiplicando, ou está multiplicando o Nzinho, vai passar para lá dividindo. Então, eu encontro que o Nzinho, né, é igual a 262 vezes 10 a menos 3, dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Pronto, agora é fazer essa conta. Então, parece difícil, mas não é. A gente vai pegar aí, ó, 262 e dividir por 1,6. Quando eu fizer essa continha aqui, ó, 262 dividido por 1,6, eu vou encontrar 163,75. Então, 163,75 vezes 10. Aqui na divisão de potência de base 10, conserva a base e subtrai os expoentes. Então, vai ficar o expoente de cima. Menos 3, menos 19, vai inverter o sinal do expoente de baixo. Então, vai ficar menos 3 mais 19. É por isso que aqui em cima, aqui o resultado vai ficar 16 positivo. Então, esse é um número de elétrons que é um número absurdamente grande. 163,75 vezes 10 elevado à 16ª potência. Esse aqui é o número de elétrons que atravessam o meu circuito em cada segundo. Esse cara aqui é o número de elétrons, que era o que a gente queria calcular. Beleza, pessoal? Vamos ver mais um exemplo. Então, vamos ver mais um. Vamos ver o exercício 4.
A carga elétrica envolvida em um relâmpago é bastante alta, por volta de 10 coulombs. Supondo que o relâmpago dure 0,02 segundos, qual é o valor da corrente elétrica média? Então eu tenho aqui a carga, né, de um relâmpago, de um raio. É o mesmo fenômeno, o raio é a descarga elétrica, o relâmpago é a luz e o trovão é o som. Então aqui eu sei a quantidade de carga, o ΔQ, isso aqui vale 10 coulombs, que é uma carga alta pra caramba, e o tempo dessa descarga, dessa corrente aí, é de 0,02 Szinho. Então eu quero saber qual é a corrente média. Definimos corrente média como quantidade de carga sobre o intervalo de tempo ΔT. Então está aqui, ó, carga sobre o tempo. Então, vou encontrar o seguinte aqui, ó. Então, o meu I, a corrente elétrica desse raio, ΔQ, que é a carga em coulombs, 10 ampere, dividido pelo tempo. Vou escrever esse tempo em notação científica, tá? Então, vai ficar 2 vezes 10 a menos 2 segundos. Bem, como é que vai ficar essa continha aqui, pessoal? Um jeito fácil de enxergar essa continha é que 10 dividido por 2 dá 5. Então, a gente pode fazer essa continha. Então, I é igual a 5 sobre 10 elevado a menos 2. E agora? Como é que eu levo esse expoente lá para cima? Tem aí uma propriedade das potências, né? Que quando ela vai lá para cima, basta inverter o sinal do expoente. Ou, se tu não lembrares disso, não tem potência de base 10 aqui, mas a gente faz aparecer um 10 elevado a zero aqui para poder fazer aquela operação, né? Conserva a base, subtrai os expoentes. O expoente de cima é zero, menos o expoente de baixo, vai inverter o sinal, então vai ficar 0 mais 2, que dá 2, né? Então, essa corrente é uma corrente Izinho igual a 5 vezes 10 ao quadrado ampere. Isso aqui, pessoal, é uma corrente extremamente alta, uma corrente de 500 amperes. Beleza, tem aqui o restante das questões propostas dessa primeira sequência aqui, né, em que fala basicamente de corrente elétrica, não são problemas difíceis. Tentem fazer, vou cobrar de vocês. Para continuar, a gente vai falar agora de tensão, corrente e resistência elétrica. Na realidade, tensão a gente já falou, corrente também, a gente vai definir o que é resistência elétrica. Então, esse vai ser o nosso passo a partir de agora. Bem, a tensão, né, é a quantidade de energia por carga que é fornecida para o meu circuito. Então, vocês sabem lá, por experiência própria, que tem equipamentos que tem que ser ligado em tensão de 110, 220 volts. Vai depender da rede lá, de qual tensão é fornecida pela concessionária para a tua casa. Pode ser 110, 220. Então, tu tens que ligar o aparelho que foi construído, dimensionado para funcionar em 110 volts, em 110 volts. O de 220 volts em 220 volts. Lembra que a tensão é um indicativo da energia para cada coulomb de carga, né? Então, 110 volts, 110 joules de energia para cada coulomb de carga, 220 volts, 220 joules de energia para cada coulomb de carga. Bem, mas o que vem a ser, então, essa resistência elétrica, né? O que é essa grandeza física da eletrodinâmica? A resistência elétrica, pessoal, é uma medida, é um número que me indica a dificuldade que a corrente elétrica encontra para atravessar um condutor, ou um trecho de um condutor, ou um dispositivo elétrico. Ele encontra dificuldade, encontra resistência, porque o elétron ele quer ficar, né, orbitando o núcleo do átomo. Mesmo com um campo elétrico, a tendência natural é que o elétron orbite o núcleo do átomo. Então, quando eu estabeleço um campo elétrico no interior de um condutor, no interior de um circuito, eu tenho a corrente, mas o elétron se movimenta através do circuito
e ele vai meio que sendo freado pelos núcleos do átomo. O núcleo do átomo fica aqui, mas aí o campo diz, não, te movimenta nessa direção e sentido. E o próximo núcleo do átomo fica aqui. Aí o núcleo do átomo, não, o campo não, te movimenta junto com a corrente elétrica. Então a resistência se deve a essa dificuldade da movimentação da corrente elétrica no interior de um condutor. O camarada que foi para o laboratório e mediu o valor dessa resistência foi o Gregory Simon Ohm e encontrou uma lei matemática que relaciona tensão, resistência e corrente elétrica em um circuito, e essa equação é chamada de primeira lei de Ohm. Então ele definiu que a resistência elétrica de um condutor ou de um dispositivo ou de um trecho de circuito é dada pela razão da tensão elétrica aplicada nesse condutor dividido pela corrente elétrica que se estabeleceu no meu circuito. Então, se eu quero calcular, né, a resistência elétrica de um determinado condutor ou de um determinado dispositivo, eu tenho que pegar aí, ó, a definição, né? Vou usar essa definição, a definição matemática, que é chamada de primeira lei de Ohm. A resistência é a razão da tensão aplicada nos polos desse condutor, dividido pela corrente que atravessa esse circuito. Lembra, né? A tensão ela é medida em volts, a corrente é medida em amperes, né? Então essa corrente elétrica no SI é medida em ampere. Então essa unidade aqui que eu obtenho, o volt-ampere, ela recebe outro nome. O volt por ampere é o ohm, né, que a gente representa por essa letra grega maiúscula ômega, ou pode colocar mesmo um ohm, em homenagem, né, ao Gregory Simon Ohm, que foi o camarada que foi para o laboratório e mediu experimentalmente a relação entre tensão, corrente e resistência no circuito. Então, 1 volt por ampere, isso aqui é importante a gente colocar, registrar aqui no nosso resumo, a resistência de 1 volt, por ampere, ela recebe 1 volt por ampere, recebe o nome de ohm, que a gente representa por ômega. Ou pode colocar mesmo 1 ohm, que é a medida da dificuldade que a corrente encontra para atravessar o meu condutor. Lembra? O elétron quer ficar no núcleo do átomo, mesmo com campo. O núcleo está lá, exerce uma força elétrica, fica aqui. Aí o campo, não, vai para lá. Aí o próximo núcleo, não, fica aqui. Então o elétron, quando ele está ali, né, o elétron livre, quando ele está ali constituindo a corrente, ele vai passando por vários desses núcleos atômicos e o núcleo ele tenta segurar o elétron ali, mas não consegue, né? No geral não consegue. Então uma medida dessa dificuldade é o que a gente chama de resistência. A gente pode imaginar que a velocidade do elétron ela é muito, muito alta, mas na verdade ela não é. Essa velocidade do elétron é chamada de velocidade de deriva e ela é muito pequenininha e dá para mostrar matematicamente que essa velocidade é pequenininha. Aí alguém poderia perguntar, pô, mas é quase que instantâneo, eu clico ali no interruptor e a lâmpada acende. Bem, a velocidade do elétron é pequena, mas a velocidade do campo elétrico que se estabelece no meu circuito, que se estabelece aqui no meu condutor, é da ordem a velocidade do estabelecimento do campo é da ordem da velocidade da luz. Então o campo é muito rápido, a velocidade do elétron nem tanto, né? Mas o campo ele se estabelece muito rápido e como eu tenho muitos elétrons ali de valência, então eu tenho que quase uma corrente instantânea que faz essa conversão da energia elétrica no outro tipo de energia, depende da finalidade do equipamento, né? No caso de uma lâmpada, vai converter energia elétrica em energia luminosa e calor. A gente pode escrever a primeira lei de Ohm desse jeito, a resistência é a tensão vezes a corrente, mas é comum isolar a tensão. A gente isolando a tensão aqui na primeira lei de Ohm, a gente vai obter o seguinte, ó. Então, a resistência elétrica, né? A resistência elétrica,
é a razão, a resistência é a razão da tensão pela corrente estabelecida no circuito. Então, se eu quero a tensão, eu tenho que pegar a corrente que está dividindo a tensão, passar para cá multiplicando. Então, eu encontro que a tensão nos terminais desse condutor ou do meu dispositivo é igual a resistência vezes a corrente elétrica. V é igual a R vezes I, que é conhecida como primeira lei de Ohm. Então, essa equaçãozinha aqui é extremamente poderosa, a gente vai usar muito. Primeira lei de Ohm. Gregory Simon Ohm. Então, primeira lei de Ohm. Bem, existem materiais, Ohm experimentalmente conseguiu comprovar que existem materiais que mantêm esse número aí, que é a razão da tensão aplicada nos seus terminais pela corrente que atravessa o meu circuito, que materiais que a gente varia a tensão e varia a corrente, e a razão da tensão pela corrente permanece constante. Esses materiais eles são chamados de condutores ômicos, né? E o gráfico da tensão pela corrente é uma linha reta aqui, que é o gráfico de uma função do primeiro grau, já falei sobre isso para vocês. E todo material que obedece, que tem aí mantém a resistência constante para um determinado intervalo de tensão e de corrente, ele é chamado de material ômico, condutor ômico, né? Então, isso aqui é uma definição importante, que é aquele material que obedece à lei de Ohm, que mantém, ou seja, que mantém o valor da sua resistência constante num dado intervalo de tensão e de corrente e para uma dada temperatura também. Então, todo material ômico, todo condutor ômico, o gráfico da tensão pela corrente vai ser essa linha reta inclinada, que é uma função do primeiro grau. A tangente dessa inclinação da curva é a resistência elétrica, então tem como a gente calcular o valor da resistência a partir do gráfico e com certeza vai ter algum problema para explorar essa propriedade. Então, está aqui a primeira lei de Ohm. Resistência elétrica é uma medida da dificuldade que a corrente encontra para atravessar o meu condutor, ou um trecho de circuito, ou um equipamento, que é a razão da tensão pela corrente. A gente mede, não esquece, a resistência em ohms. 1 volt por ampere dá origem a essa unidade de medida de resistência que é o ohm. Tá? A gente vai voltar a falar aqui de resistência, mais precisamente de resistores, mas lá na frente, que é um dispositivo que é um divisor de tensão, né? A gente vai ver isso daqui a pouco, quando a gente falar dos resistores, particularmente. Bem, então, em algumas situações, a gente vai precisar de um elemento particular de circuito que a resistência seja muito, muito, muito grande do que de um condutor. Esse elemento ele é chamado de resistor. Ele é um dispositivo, né, específico para barrar a passagem da corrente, e com isso ele vai funcionar como um divisor de tensão, e ele funciona também como um elemento que vai converter energia elétrica em energia térmica, né, por efeito Joule. Dispositivos como ferro de passar roupa, como secador de cabelo, como chuveiro elétrico, utilizam esses elementos que são resistores. Para representar um resistor em um circuito, a gente vai usar esse símbolo mostrado aqui na figura 15. Então, o resistor, o elemento, né, de circuito resistor, ele vai ser representado por esse serrilhado aqui. Ó. Então, eu tenho aqui na figura 16 a representação esquemática de um circuito simples, onde eu tenho a fonte de tensão, né? Então, eu tenho aqui a bateria. Essa barra maior é a potencial positivo, o polo positivo da minha bateria. A barra menor é o polo negativo. Aqui eu tenho os fios condutores. Na maioria das situações, o nosso circuito ele é considerado circuitos ideais, então esses fios condutores conduzem a eletricidade com resistência nula, e a gente só vai ter resistência mesmo nesses elementos que são os resistores.
que a gente vai representar por esse símbolo. Certo, pessoal? Vamos guardar aí essa informação que a gente vai precisar muito. Bem, o que a gente vai fazer agora? A gente vai ver aqui alguns exemplos. Vamos ver alguns exemplos. De novo, na segunda sequência de questões propostas, antes tem uma segunda sequência de questões resolvidas. Então, ó, se você está estudando sozinho, dá uma olhada aí, está encontrando dificuldade para resolver algum problema proposto, volta aqui na questão resolvida, que com certeza tem alguma dica, alguma pista de como tu vais ter que fazer para resolver a questão proposta. Bem, outra dica tá assistindo a aula, pausa aí quando eu começar a resolver o problema, tenta resolver, né, e vê lá depois, bota o vídeo, continua o vídeo, para ver se tu acertou a solução ou não. Usa essa estratégia. Então vamos ver aqui. Vamos ver a questão proposta 7. Já copiei aqui para o nosso quadro. Observe o circuito representado na figura. Supondo que os fios sejam ideais, qual é o valor da resistência da lâmpada? Então ele está dizendo que o fio é ideal, ele não tem resistência nenhuma. O único elemento que oferece resistência à passagem de corrente é justamente a lâmpada, e é por isso que ele pede para que a gente calcule a resistência elétrica dessa lâmpada, né, em ohms, né? A gente não pode esquecer disso. Então a gente tem que calcular a resistência da lâmpada. Os fios são ideais, então eles deixam a corrente passar sem oferecer resistência à passagem. Bem, eu tenho aqui a tensão aplicada nos polos, nos terminais dessa lâmpada, que é uma tensão de 3 volts, e tenho também a corrente no meu circuito. Corrente, lembra, a corrente no sentido convencional, então é aqui ó, do polo positivo para o polo negativo da minha associação de geradores. Essa corrente ela vale 200 mA e a tensão fornecida aqui nos terminais, nos polos da minha lâmpada, é uma tensão de 3 volts, está aqui essas informações, tensão e corrente. Então, é só aplicar aqui a primeira lei de Ohm, né? A resistência é a tensão sobre a corrente, então eu sei a tensão fornecida pela bateria é uma tensão de 3 volts, então isso aqui vai ficar 3 volts, sobre essa corrente, que é uma corrente de 200 mA. Então isso aqui é 200 vezes 10 elevado a menos 3. Pô, parece que está complicado a gente resolver essa conta, mas não está. A estratégia é a seguinte, ó. Vamos primeiro aqui, ó, vamos andar com essa vírgula 3 casas para frente, ó, para a gente eliminar essa potência de base 10, já que eu tenho um número muito pequenininho aqui, então dá para a gente, tá esse número grande, dá para a gente eliminar essa potência de base 10. Como? Vamos andar com essa vírgula para frente. 1, 2, 3 casas. E eu vou encontrar o seguinte aqui, ó. Que a resistência dessa lâmpada, já que os fios não têm resistência, eles são ideais, o problema está me dizendo isso, é igual a 3 sobre 0, olha lá, quantas casas andou? 1, 2, 3, então vai ficar 0,2 aqui embaixo. Mais tranquilo agora, né? Tenho que pegar 3 e dividir em 0,2 pedaços, né, por 0,2. Bem, essa continha aqui, pessoal, bem simples também, ó, né? Então a gente poderia enxergar essa conta desse jeito aqui, ó. É 3 dividido por 2 vezes 10 a menos 1. 3 dividido por 2 vai dar 1,5. Então isso aqui vai dar 1,5. 1,5, lembra? Essa potência de base 10 tem expoente negativo embaixo, quando vai para cima, vai com expoente positivo. Então, 1,5 vezes 10, então a resistência elétrica do filamento dessa lâmpada é uma resistência de 15 ohms. Então, ômega é a unidade de medida para resistência elétrica. Se tu tivesse feito na calculadora direto, 3 dividido por 200, ia dar um número pequenininho, ia com essa potência de base 10 que tinha um expoente negativo aqui embaixo, para cima com expoente positivo, tá, pessoal? É só treinar aquela brincadeira com as potências de base 10 que não tem como errar. Olha, não pode esquecer também, né, da primeira lei de Ohm. A resistência é a tensão sobre a corrente,
Mas a gente pode escrever essa relação matemática desse jeito também, né? A tensão é igual a resistência vezes a corrente. No caso aqui, são formas equivalentes da mesma equação. Os fios não tinham resistência. Só quem tinha resistência era o filamento, só quem oferecia resistência à passagem da corrente era o filamento da lâmpada. Bem, então para finalizar o capítulo 5, a gente vai ver aqui o tópico 5, que trata da resistividade de um material. No exemplo anterior que a gente fez, que foi o exercício proposto 7, a gente considerou que a resistência elétrica dos condutores, que é o fio metálico aqui do meu circuito, era nula. Um condutor ideal, nesse caso, ele foi considerado um condutor ideal. Na prática, a resistência elétrica desses condutores é realmente muito pequena, mas ela não é desprezível. Não é desprezível. E tem como calcular o valor dessa resistência e depende de um número, que é uma constante para cada tipo de material, que é chamada de resistividade desse material. Bem, a equação que me dá a resistência desse condutor, né, que depende do comprimento do condutor e depende da área da secção, que geralmente nessa área técnica da engenharia elétrica é chamada de bitola do fio, é a segunda lei de Ohm. Então eu vou mostrar para vocês aqui que essa equação que me dá a resistência elétrica em função do comprimento do fio, de um número que é chamado de resistividade desse material e da área da secção desse material, que é a chamada bitola desse condutor. Bem, o livro ele coloca aqui que o valor da resistência elétrica R de um fio é diretamente proporcional ao comprimento. Então aqui, se eu comparo 3 pedaços de fio, né, com comprimentos diferentes, L, L2 e L3, de um mesmo material, o condutor que tem um maior comprimento, se eu fosse comparar aqui os três, ele teria um maior valor de resistência. Então, o intermediário L2 seria que teria o valor médio ali, que está na metade ali de resistência. E quem ofereceria menor passagem em resistência à passagem de corrente seria, então, o fio 3, mesmo eles tendo a mesma bitola. Isso é importante, né, pessoal? Quando a gente vai dimensionar que tipo de fio, qual é a bitola do fio que a gente vai utilizar na nossa instalação elétrica, a gente tem que levar em consideração a quantidade de corrente que esse circuito deve suportar. Né? Se um circuito mal dimensionado, ele pode causar um acidente, um incêndio, curto-circuito, em uma residência, em uma indústria, em um prédio, tanto faz. Bem, para calcular a resistência elétrica de um condutor, depende também, inversamente proporcional à área da secção reta do fio. Então, de novo, né? Se eu tenho aqui 3 condutores de um mesmo material, mas com bitolas diferentes, né? O que tem a maior área, a maior bitola, então já que eles têm o mesmo comprimento agora, é o que tem menor resistência. Isso aqui pode ser provado experimentalmente, tá, pessoal? Então aqui, ó, se eu fosse comparar o fio 1, fio 2 e fio 3, o que tem a menor resistência, né, a passagem de corrente, seria o fio 1. O que teria maior resistência seria o fio 3. Bem, então eu já sei aqui que experimentalmente eu consigo mostrar que a resistência é diretamente proporcional ao comprimento e inversamente proporcional à área da secção, que é a bitola. Né? Então, a minha equação que a gente vai utilizar para calcular a resistência desse condutor, a resistência elétrica desse fio condutor, é diretamente proporcional ao comprimento e inversamente proporcional à bitola desse condutor, a área reta da secção. Tá, e o que é a resistividade? A resistividade é essa constante que está faltando aqui na nossa equação e ela depende do tipo de material. Depende do material. Cada material tem um valor de resistividade. Então, eu tenho aqui no caso, né, uma resistividade para o chumbo e uma resistividade para o cobre. E a legenda da figura 19 ela diz o seguinte: ó, quanto maior a resistividade do material, maior sua resistência elétrica. Então, quando eu comparo aqui
esses dois pedaços de fio que têm o mesmo comprimento e a mesma área da secção, a mesma bitola, o que tiver a maior resistividade é o que vai ter a maior resistência elétrica. Tem uma tabela aqui, ó, que me dá o valor da resistividade desses materiais. Deixa eu ver se tem do chumbo aqui, ó. A do chumbo está aqui, ó, 22 vezes 10 a menos 8. Quando comparado com a do cobre, é 1,68 vezes 10 a menos 8, ohm vezes metro. Então, comparando os dois, a resistividade do cobre é menor do que a resistividade do chumbo. Então, se eu fosse comparar qual dos dois condutores oferecem menor resistência à passagem da corrente, seria, né, nessa situação que os dois têm o mesmo comprimento e a mesma área da secção reta, seria o condutor de cobre. Então, é possível mostrar experimentalmente que a segunda lei de Ohm, que é a equação que me dá a resistência em função dessa constante, que é a resistividade do material, do comprimento do condutor e da área reta da secção, ela é dada por essa equaçãozinha. A resistência é igual a 1 ρ, que é vezes L sobre A. Então, essa equação é conhecida como segunda lei de Ohm. E eu vou colocar ela aqui no nosso resumo. Vou mandar esse resumo para vocês lá nos grupos. Então, vai ficar aqui, ó, a resistência de um condutor, né? Vou até colocar aquela figura, tá legal. Deixa eu pegar aquela figura lá, né, mostrando que a resistência ela depende do comprimento, depende da área e depende do tipo de material, né? Então essa figura está bem legal aqui. Vou copiar ela lá para o nosso resumo. Deixa eu dar aquela ajustada que vocês já conhecem. Pronto. Tá bacana. Prontinho. Então tá, ó. Nesse caso aqui, né, a resistividade do chumbo é maior do que a do cobre. Então, pela segunda lei de Ohm, a resistência é igual a resistividade vezes o comprimento do fio dividido pela área. Nessa situação, a resistência elétrica do condutor de cobre é menor do que a resistência elétrica do condutor de chumbo. Por quê, né, pessoal? Porque a resistividade desse condutor de chumbo é maior do que a resistividade do condutor de cobre, do fio de cobre. Então é por isso que a resistência elétrica, se eu fosse comparar, né, aqui, ó, quem oferece maior valor de resistência à passagem da corrente seria o fio de chumbo. O fio de cobre, a resistência seria consideravelmente menor. Mas aqui, ó, na tabela, eu tenho uma indicação dos valores dessa resistividade, dessa constante chamada de resistividade, né? Então eu tenho a resistividade da prata, que é um dos melhores condutores metálicos, que tem um dos menores valores de resistividade, que é 1,59 vezes 10 a menos 8. Mas a gente vê que aqui o valor do cobre é muito próximo aqui ao da prata, né? Que aqui é o melhor condutor de eletricidade. Então é por isso que se utilizam muito condutores de cobre nas instalações elétricas, assim como os de alumínio também. Então são valores próximos aqui, né? Então eles oferecem, né? Então se a gente fosse comparar, a prata seria o melhor condutor de eletricidade, o cobre vem logo em seguida e depois o alumínio. Quando a gente vai, isso aqui nos condutores é um número sempre muito pequeno, né? Mesmo para o chumbo, o manganês aqui ele destoa, mercúrio também. Mas quando a gente vai para um isolante, olha a resistividade do isolante. 1 a 10 mil vezes 10 a nona. Isso aqui é um número muito grande, né? Por isso que ele é um isolante. A borracha, 1 a 100 vezes 10 a 13. É maior ainda do que a do vidro. É por isso que ele é um isolante. Os condutores eles têm essa resistividade, um número muito pequenininho, está vendo aqui a potência de base 10 com expoente negativo. Bem, já sabe então, né? Porque a lâmpada incandescente emite luz quando a gente aciona o interruptor. Ora, um campo elétrico se estabelece aqui no meu circuito, então eu tenho com isso
a passagem de corrente elétrica que vai transferir energia elétrica para essa lâmpada, no caso, e a lâmpada vai converter, né? Aqui eu tenho, nesse caso aqui, uma lâmpada incandescente. Pela passagem da corrente eu tenho o efeito Joule. O efeito Joule aqui eu tenho a emissão de luz e calor. Isso aqui é uma lâmpada que acaba nem sendo usada mais tanto hoje em dia, que ela é pouco eficiente, muito pouco eficiente. Novamente temos aqui as questões resolvidas. Aconselho a vocês a darem uma olhada, entenderem como as questões resolvidas foram solucionadas. Isso aqui é importante para ganhar experiência, como eu sempre falo para vocês. E tem a sequência de questões propostas. Vamos discutir uma dessas questões propostas já já. Pessoal, antes de enfrentar as questões propostas, eu vou mostrar aqui as unidades na segunda lei de Ohm. A resistividade eu já mostrei, né, ainda agora ali para vocês. Ela é medida em ohms por metro. Essa é a unidade. O comprimento, né? A gente está medindo o comprimento. O comprimento ele é medido em metros no SI. Agora, a área da secção, ela é medida em metro quadrado. Então a gente tem que ter cuidado. Por quê? Porque a bitola do condutor geralmente é uma área, ela é medida em milímetro quadrado aqui. Então, em vários problemas, eu fui dar uma olhada aqui nas questões resolvidas, a gente tem que ter esse cuidado, ó, de converter essa área da secção de milímetro quadrado para metro quadrado, que senão vai dar errado lá nos nossos resultados. Então, antes de encarar ali, a gente vai ver, vou mostrar para vocês um jeito de converter de milímetro quadrado para metro quadrado simples, fazendo o seguinte, ó, um milímetro é igual a 1 vezes 10 a menos 3 metros. Isso aqui a gente já sabe, né? Eu já tinha mostrado isso aqui para vocês, que o milli ele vale sempre 10 a menos 3. Então, o que eu vou fazer aqui, ó, vou levar desse lado ao quadrado, né? E vou elevar também desse lado aqui ao quadrado todo mundo. Então, aqui desse lado, ó, o que eu vou obter? Ó, né? 1 ao quadrado dá 1. Milímetro ao quadrado vai ficar milímetro ao quadrado, que é a área. Agora é a unidade de medida de área, que é o que a gente precisa aqui na equação. Só que aqui eu já vou ter uma conversão, ó, direta da área em milímetro quadrado para metro quadrado. Como? Ó, o que eu faço aqui? Ó? 1 ao quadrado dá 1. 10 a menos 3 ao quadrado, lembra? A gente tem que pegar esse expoente de fora e multiplicar pelo expoente de dentro. Então, vai ficar 10 elevado a menos 6. Mzinho, metro ao quadrado, isso aqui vai ficar metro quadrado. Então, essa relação de conversão é poderosa e a gente vai utilizar sempre. 1 milímetro quadrado é igual a 1 vezes 10 elevado a menos 6 metro quadrado. Isso aqui vai ser importante. Então, ó, se a área, né, uma área hipotética, for uma área de 5 milímetros quadrados, a gente já faz a conversão direta. 5 milímetros quadrados é 5 vezes isso. Então, vai ficar 5 vezes 10 a menos 6 metro quadrado. Guarda essa informação que a gente vai usar para converter sempre a área de milímetro quadrado para metro quadrado, que é o que a gente precisa aqui na segunda lei de Ohm. Bem, então a questão proposta 13, ela fala o seguinte: considere dois fios elétricos de mesmo comprimento. Só um minuto. Tá, tudo bem. Considere dois fios elétricos de mesmo comprimento e mesmo material com os diâmetros apresentados na tabela a seguir. Então, ó, os fios são do mesmo tipo de material e eles têm o mesmo comprimento. Só que a área, a bitola, não é igual. Então, aqui o diâmetro do fio 1 é um diâmetro de 2 milímetros e o diâmetro do fio 2 é um diâmetro de 3 milímetros. Então, ele está pedindo aqui, calcule a razão R1 sobre R2 entre as resistências elétricas dos fios. Olha lá. Então, ó, aqui
A gente vai ter que usar a segunda lei de Ohm. Então, quem é a resistência elétrica do fio 1? Rho L sobre área 1, que eu não sei quanto vale. Eu não sei quanto é essa área 1. Mas eu tenho como calcular, né, pessoal? Né? Porque eu tenho diâmetro. Então, se eu tenho aí uma circunferência, né? Se eu tenho uma circunferência, sei o diâmetro, que é uma distância de uma borda até a outra da circunferência, passando pelo raio, eu sei o raio. O raio é a distância do centro até a borda. Então, eu sei que o diâmetro é 2 vezes o valor do raio. Então, aqui, para encontrar o raio, né, o raio é o diâmetro dividido por 2. E outra, eu vou precisar da área do círculo. Né? Como é que eu calculo a área do círculo? Π vezes o raio elevado ao quadrado. Pronto. É desse jeito que eu calculo a área do círculo. Se eu quiser usar o diâmetro, para calcular a área do círculo, vai ficar π vezes diâmetro ao quadrado sobre 4. Então, beleza. Isso aqui também são informações que vocês podem guardar. Que me dá a área desse círculo aqui, né? A área do círculo, que é a área da bitola aqui, né? Que a gente precisa. Beleza. Então, 2 milímetros, 3 milímetros. Bem, então a resistência R1 e a resistência R2. Isso aqui é álgebra que a gente vai ter que fazer. A resistividade é a mesma, o comprimento é o mesmo, só que a área é diferente. Por quê? Porque eu aumentei. O fio 2 ele tem um diâmetro maior, então a área da secção dele vai ser maior do que essa área. O que ele quer? Ele quer a razão R1 sobre R2. Bora fazer essa conta? R1 sobre R2. Mais uma página. E aqui a gente vai fazer a conta agora. Qual é essa questão mesmo? É a 13ª questão proposta do capítulo 5. Então vamos lá. Continuando aqui. Então eu vou ter o seguinte, pessoal. Continuando, né? É o item A da 13ª questão. Bem, então vamos dividir o R1 pelo R2. Então R1 sobre o R2. Quem é o R1, lembra? É o Rho. É o Rho, que é a resistividade do material, vezes o L sobre a área 1. E aqui eu tenho o R2, que também é o Rho vezes o L sobre a área 2. Então, isso aqui é divisão de fração. A gente conserva a primeira, que é essa fração de cima, e multiplica pelo inverso da segunda. Certo? Essa é a regra na divisão de fração, é o que a gente vai fazer. Então, eu encontro aqui embaixo que R1 sobre R2 vai ficar, então, R vezes L. A gente está conservando a primeira fração sobre A1. Né? R vezes L sobre A1 é igual, vezes, inverter essa aqui, vai ficar A2 sobre R Rho vezes L. Olha lá, bacana, porque vai dar para cortar isso aqui, corta. Vai sobrar aqui a razão entre as resistências desses dois condutores, R1 sobre R2, é igual à razão das áreas, né? A2 sobre A1. Beleza, então. O problema aqui é um número. Né? Eu acho que o problema aqui é um número. Né? Eu tenho diâmetro. Né? Então, eu tenho diâmetro. Eu tenho, então, como calcular a área se eu tiver o diâmetro? A área 1 é π vezes o diâmetro 1 ao quadrado sobre 4. A área, o diâmetro 1 é 2 milímetros e o diâmetro 2 é 3 milímetros. Então, A1 é π vezes 2 ao quadrado sobre 4. E a área 2 é π vezes 3 ao quadrado sobre 4. Professor, por que você não vai converter para metros? Porque como a gente cortou a resistividade e o comprimento, né, vai sobrar apenas ali a resistência em ohms. A gente vai acabar cortando
milímetro quadrado com milímetro quadrado e vai sobrar a resistência em ohms, que é o que a gente quer. A gente não precisa converter aqui para fazer essa continha. Se a gente converter, a gente só vai ficar carregando o número desnecessário. Então eu vou aqui, vou fazer isso, vou usar essa equação lá. Então vai ficar desse jeito. A2, o diâmetro 2 vale 3 e o diâmetro 1 vale 2. Então vamos lá. Então isso aqui vai ficar, ó, R1 sobre R2 é igual, ó, então, ó, fração de cima, π vezes, ó, bora olhar lá, A2. Então é o diâmetro 2. Então vai ficar 3 elevado ao quadrado sobre 4. Pronto. Aqui embaixo, milímetro, né? Como é que vai ficar? Vai ficar π vezes o diâmetro 1, que é 2 elevado ao quadrado, né? 2 elevado ao quadrado, também sobre 4. Aqui, ó, já posso cortar 2 ao quadrado com 4, vai embora. Aqui em cima não. Aqui em cima não. O que eu vou ter aqui, ó? Eu vou colocar aqui embaixo. Vou ter o seguinte, ó, que R1 sobre R2, né? Então, R1 sobre R2 é igual. Então, aqui, ó, aqui em cima vai ficar 9 sobre 4. Então, π vezes 9 sobre 4. E aqui embaixo eu tenho π. π sobre 1, né? Então, agora eu faço a divisão de fração. Conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Então, a razão R1 sobre R2 é igual a 9 vezes π sobre 4. E o inverso, 1 sobre π. Bem, todo esse malabarismo, corta π de cima com o π de baixo, para que o nosso resultado seja 9 dividido por 4. 9 dividido por 4. Então, 9 dividido por 4 dá 2,25. Então, esse é o número da razão entre a resistência do fio 1 com a resistência dividido pela resistência do fio 2. Então, essa razão aqui, ó, R1 sobre R2 é igual a 2,25, que não tem unidade, né? É adimensional. Isso aqui é uma ideia de quantas vezes a resistência do fio 1 é maior do que a resistência do fio 2, né? É 2,25 vezes maior do que a resistência do fio 2. Deu trabalho porque eu tinha poucas informações aqui, né? Mas a gente foi ajustando aqui na álgebra e conseguiu encontrar o resultado. Tem um item B, essa questão, ó. Qual desses fios é mais indicado para instalação residencial, em que são previstos aparelhos que utilizam valores elevados de corrente elétrica? O que tem a maior bitola. Por quê? Porque o que tem a maior bitola tem a menor resistência. Então seria o fio 2. Então ele oferece menos resistência, então tranquilo. Ele vai esquentar menos, o efeito Joule dele vai ser menor e a tua instalação elétrica ela vai ser mais segura. Certo, pessoal? Treinem, né? Guardem aí essa relação matemática que ela vai ser importante. Segundo a lei de Ohm, a resistência elétrica de um condutor é a resistividade vezes o comprimento desse condutor dividido pela área da secção reta, que é a bitola dele, em metro quadrado. A gente não pode esquecer disso. Certo, pessoal? Pessoal, para finalizar a aula de hoje, vamos discutir aqui a solução da questão proposta 14. Diz o seguinte, né, que a resistividade do chumbo, a temperatura de 20 graus Celsius é 2,2 vezes 10 a menos 7 ohm vezes metro. Qual é a resistência elétrica de um fio de chumbo de 4 metros de comprimento e 5 milímetros quadrados de área de secção reta? Então, ó, área em milímetro quadrado. Bem, vamos usar a segunda lei de Ohm para calcular a resistência desse pedaço de fio. Tenho aqui a resistividade do chumbo, 2,2 vezes 10 elevado a menos 7 ohm vezes metro. Tenho o comprimento desse fio, que vale 4 metros. E tenho também a área da secção em milímetros quadrados. Cuidado, se colocar esse valor aqui lá da área da secção da bitola, né,
de 5 milímetros quadrado na equação vai ficar com o resultado errado, porque aqui é quadrado, né? Então isso aqui, ó, lembra, né? A gente tem que pegar 5 e multiplicar. Bem aqui tem a relação de conversão que eu tinha colocado. Ó. 5 milímetros quadrados, 5 vezes 10 a menos 6 metros quadrados. É 5 vezes esse cara aqui, né? 1 milímetro quadrado é equivalente a 1 vezes 10 a menos 6 metro quadrado. Beleza, então já tinha até o valor aqui. 5 vezes 10 a menos 6 metro quadrado. Pronto. Coloca na equação, né? Segundo a lei de Ohm, a resistência desse condutor é o produto da resistividade pelo comprimento desse condutor dividido pela área da secção, a área reta da secção, que é a bitola. Eu tenho aqui, né? Então vai ficar aqui na equação, substituindo na equação, vai ficar aqui a resistência é 2,2 vezes 10 elevado a menos 7 ohms vezes metro. Então, tá aqui. O comprimento do fio, que vale 4 metros. Isso aqui tudo sobre a área da secção reta, que é 5 vezes 10 a menos 6 em metro quadrado. Só fazer a continha agora. Então, eu posso aqui, ó, 2,2 vezes 4. Isso aqui vai dar 8,8. Isso aqui vai dar 8,8. Vezes 10 elevado a menos 7 sobre 5 vezes 10 elevado a menos 6. Pronto. Aí agora aqui, potência de base 10, eu simplifico. 8,8 a gente vai aqui dividir por 5. 8,8 dividido por 5 vai dar 1,76. Então eu tenho aqui que a resistência ela vai ser 1,76 vezes 10. Conserva a base, subtrai os expoentes, a base de cima, vezes a base de cima menos a base de baixo. Então vai dar menos com menos aqui dá mais. Menos 7 mais 6. Então isso aqui vai dar 10 elevado a menos 1. Pronto. Está até em notação científica esse resultado. Ohms, que é a unidade de medida de resistência elétrica no SI. Pessoal, tem aqui o restante das questões propostas. A gente pode discutir mais as soluções dessas questões propostas, mas eu aconselho vocês a resolverem essas questões. Esse capítulo é muito importante para se familiarizar com as definições de resistência, de corrente. Tensão elétrica, a gente já tinha falado, mas eu estou falando agora da tensão fornecida por um gerador. A gente falou da pilha, mas aí tem a tensão elétrica fornecida pela rede elétrica na tua casa, que a gente utiliza, né, para alimentar os nossos equipamentos. Dê uma revisada, hein? Faça os exercícios, olhem os exercícios resolvidos e a gente fica por aqui. Na próxima aula a gente continua. Um abraço a todo mundo, hein? Nós, pessoal.